tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical e hoje especialmente estamos começando mais um trimestre, mais uma revista. E aí, você já tem a sua revista? Nesse trimestre nós vamos aprender, conhecer um pouco da viagem do povo de Deus pelo deserto. E para começar com a lição número 1, que é a lição de hoje, nós primeiro vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso amigo Jesus? Senhor amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia em que nós acordamos em paz e em segurança e temos a oportunidade de estar aqui aprendendo da tua palavra. Te pedimos, venha se fazer presente nesta aula, nessa lição, que nós possamos guardar em nosso coração a mensagem que o Senhor quer nos ensinar nesse dia. Vai tirando toda distração, nos ajuda, Senhor Jesus, a aprender a tua palavra e ter ela sempre na nossa mente, no nosso coração. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você orou? Então pronto, então agora nós vamos começar. O título da lição de hoje, da lição de número 1, diz assim: Ninguém quer ser escravo. Vamos falar juntos? Ninguém quer ser escravo. E aí, você quer ser escravo? Ou melhor, você sabe o que é ser um escravo? Nossa lição de hoje vai falar sobre isso, hein? Sobre escravidão. Mas, vamos para o nosso para memorizar? Para memorizar é muito importante, né? O nosso memória em ação. Por que ele é importante, gente? O nosso versículo ele é muito importante para que a gente possa guardar na memória e no coração a palavra de Deus, né? Não só quando a gente vai ler a Bíblia, mas quando alguém perguntar pra gente, a gente já sabe, de cor na nossa cabeça. Em alguns momentos nós passamos por dificuldades e é muito bom você ter gravado a palavra de Deus para te animar, para te dar força. E aí, com ela, você vai lembrar o que é certo, o que é errado. Então, guarde sempre cada um desses versículos no seu coração, tá bom? E o versículo de hoje, quem decorou? O versículo de hoje diz assim: Quem peca é escravo do pecado. Vamos juntos? Quem peca é escravo do pecado. Agora só vocês. Quem? E onde que está escrito esse texto? Em João, no capítulo 8, no versículo 34. Mais uma vez. Em João, no capítulo 8, no versículo 34. Olha que ao longo da lição eu vou perguntar para vocês de novo, hein? Para ver se vocês vão lembrar desse versículo. Guarda ele na mente de vocês, tá bom? Vamos lá então para a explicação do versículo. Aqui está dizendo que quem peca é escravo do pecado. O que seria pecar? Pecar é cometer um pecado. Tá, mas o que é um pecado? Pecado é aquilo que desobedece à palavra do Senhor. São coisas de que o nosso Deus não se agrada. O que será que o nosso Deus não se agrada? Nós falamos muito sobre isso, não é? O que é bom e o que é ruim aos olhos do Senhor. Vamos pensar juntos algumas coisas que desagradam ao nosso Deus? Será que a mentira agrada a Deus? Seria uma forma da gente obedecer a palavra de Deus, a mentira? Não. Mentira é uma coisa que desagrada ao nosso Deus. Porque o Senhor nos ensina o que na Bíblia? A falar sempre a verdade. Então, se a palavra nos ensina a falar a verdade, quando a gente mente, nós estamos pecando, desagradando o nosso Deus. E outro exemplo? O ódio agrada ao nosso Deus? Não, né? Porque ele nos chamou o quê? Ele nos ensinou o que na palavra? A amar uns aos outros, a amar os nossos amigos e até os nossos inimigos. Então, o ódio não agrada ao Senhor. Nem a raiva, nem as brigas, né? Deus nos chamou para ter paz com as pessoas e não raiva, estar em guerra. Isso não agrada ao nosso Deus. Outra coisa que não agrada ao nosso Deus, sabe o que é? A desobediência. A desobediência aos pais, aos professores,
A desobediência não agrada a Deus. Deus nos ensina o que na sua palavra? Nos ensina a sermos obedientes, né? Porque quando nós somos obedientes, nós estamos honrando os nossos pais, nós estamos honrando a Deus e Ele se agrada e nos abençoa. Então, esses são alguns exemplos de pecados, né? A mentira, a raiva, o ódio, a desavença, a inveja, o que mais? A ingratidão. Às vezes que nós ficamos reclamando também, isso desagrada o nosso Deus. Então, esses são alguns dos pecados. Então, quem peca é escravo do pecado. Agora falta a gente entender o que é ser um escravo. Você sabe o que é um escravo? O que significa isso, essa palavra? Um escravo é uma pessoa que não tem liberdade. É uma pessoa que vive presa às ordens de outra. É uma pessoa que não tem escolha. Então, ela não pode fazer o que ela quer. Muitas vezes o escravo trabalha muito, mas não ganha nada, não tem descanso, não tem diversão, não tem nada de bom. O escravo sofre muito e sempre tem que estar obedecendo e preso às ordens do patrão, né, do Senhor, aquele a quem ele tem que obedecer, que manda nele o tempo todo. Isso é um escravo. Isso que é ser escravo, uma pessoa que não tem liberdade de fazer o que ela quer. Ela está presa a outra pessoa. Então agora ficou mais fácil de entender o que o Senhor queria nos ensinar? Ele está querendo nos dizer que a pessoa que fica cometendo o pecado, ela acaba sendo escrava do pecado. Isso quer dizer que quanto mais a gente peca e faz aquilo que não agrada ao Senhor, mais preso nós ficamos. Você sabia que o Senhor nos chamou para sermos livres? Livres para poder glorificar a Deus com a nossa vida, né? Para quando as pessoas olhem para nós, elas vejam, nossa, olha a alegria daquela pessoa, ela serve a Deus. Olha que pessoa alegre, que pessoa feliz com Jesus, né? Então Deus nos chamou para liberdade, Deus nos chamou para muitas coisas grandiosas. E quando a gente peca e desagrada Ele, nós começamos a ser reféns, a ficar presos pelo pecado. Os erros, quanto mais nós vamos nos aproximando dos erros e fazendo o que desagrada ao Senhor, mais nós vamos nos afastando dessa liberdade. A gente começa a não ter escolha. O pecado vai nos amarrando e nos impedindo de fazer muitas coisas. Por exemplo, quando alguém conta uma mentira e aí fica alimentando aquela mentira e vai contando aquela mentira, aí alguém pede uma explicação, aí você não consegue explicar direito, e aí você começa a inventar mais outra coisa, e aí vai ficando pior a sua história, porque você já não sabe mais o que fazer, você vai aumentando aquele negócio até que você se dá mal, até que você é pego na mentira. Então, da mesma forma é assim, quando a gente vai cometendo o pecado, a gente vai ficando preso, enrosca naquela coisa errada e fica mais difícil de sair. Fica mais difícil da gente se libertar. Mas tem uma única pessoa que é capaz de nos libertar, nos fazer livres. Sabe quem é essa pessoa? Jesus. Jesus é o único capaz de nos libertar do pecado, né? Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que a gente tivesse liberdade, para que a gente se livrasse daquelas coisas ruins, das prisões, né, que nos escravizam, do pecado. Ele morreu para nos dar liberdade, para glorificar o nome dele. A nossa história de hoje vai falar também sobre um povo que estava sofrendo muito e estava sendo escravizado. Você sabe que povo é esse? Nós já começamos a falar desse povo no trimestre passado. Nós aprendemos sobre Jacó e a sua família, né? Principalmente sobre José. José que foi parar onde? No Egito. José foi parar lá no Egito. E aí ele teve aqueles sonhos e ele se tornou governador. E ele tinha o quê? Ele tinha muitos alimentos para vender, né? E aí ele depois se encontrou com a família dele lá no Egito. E todos estavam morando lá no Egito, né? Onde tinha fartura de pão, onde tinha alimento. Só que começou a dar errado. Começou a dar errado porque
uma pessoa ficou muito descontente que o povo de Israel estava se multiplicando, os israelitas estavam se tornando muitos. Muitas famílias, muitos filhos, muitas filhas, eles tomaram o Egito. As famílias, o povo de Deus se multiplicou e o rei do Egito não ficou feliz com isso, sabia? Mas esse povo estava crescendo porque era uma promessa de Deus. Vocês lembram que Deus fez uma promessa a Abraão de que assim como as estrelas não dava para contar, assim seria a descendência dele? Ele teria muitos filhos e muitas filhas? Então, o povo de Deus estava crescendo, se multiplicando. Mas o rei do Egito achou que esse povo ia ser uma ameaça, que eles iam prejudicar o Egito. Então, sabe o que o rei do Egito fez com o povo de Deus, com os israelitas? Começaram a escravizar o povo de Deus. O povo de Deus se tornou escravo do rei Faraó, do rei que não se agradava deles. Eles eram maltratados, eles sofriam violência, eram machucados, eles trabalhavam muito, com os trabalhos mais difíceis e ganhavam muito pouco por isso. Era uma vida de muito sofrimento do povo de Deus. No Egito, eles estavam sofrendo muito na mão de Faraó, na mão do rei, né? Que botava eles para trabalhar, para suar, para cansar, para sofrer, para apanhar. Olha que vida ruim, que vida difícil. Eles estavam sofrendo muito. Só que Faraó não ficou satisfeito só com isso. Mesmo assim, mesmo com os trabalhos mais difíceis em construção, nas plantações, Faraó achou que não estava resolvendo. O povo estava muito grande. Então, sabe o que ele ordenou? Ele ordenou que matassem todos os meninos que nascessem. Onde houvesse uma família e se nascesse um menino homem, eles tinham que morrer. Faraó mandou matar essas crianças. Mas olha que atitude corajosa. As parteiras que ajudavam no parto, no nascimento das crianças, elas desobedeceram a Faraó, elas escolheram obedecer a Deus. Elas temiam a Deus. Então, sabe o que elas fizeram? Elas não mataram as crianças. Elas diziam que as mulheres israelitas tinham os filhos tão rápido, a criança nascia tão rápido, que não dava nem tempo delas irem lá ver se era menino ou se era menina. Então, assim, elas não matavam as crianças, os meninos que nasciam. Eles continuaram sendo protegidos e nascendo seguros. Mas ainda assim, Faraó, indignado, lançou mais uma ordem. Esses meninos têm que morrer, essas crianças não podem ficar. O objetivo dele era que todos os meninos morressem, porque aí as meninas, quando crescessem, iam ter que casar com quem? Com os egípcios, com os homens do Egito, né? E não com os homens do povo de Deus. Esse era o objetivo de Faraó. Ele não queria mais que esse povo aumentasse. Queria que aumentasse os egípcios, né? E não os israelitas, que era o povo de Deus. Então, sabe o que ele fez? Já que essas crianças não estão morrendo, vocês têm que jogar essas crianças, depois de nascidas, no rio. Essas crianças precisam ser abandonadas. Olha que coisa triste. Ser escravo, as pessoas não tinham opção, elas tinham que obedecer à vontade do Faraó. Elas eram escravizadas, sofriam muito por isso. Já pensou abandonar um filho? Só porque ele era menino, ter que abandonar ele? Jogar ele no rio? Pois era isso que tinha que acontecer. Faraó estava decidido a acabar com o povo de Deus. Mas e aí? Será que ele conseguiu acabar com o povo de Deus? O que será que aconteceu? O povo continuou sendo escravizado, continuou lá obedecendo, sofrendo nas mãos do rei? O que será que deve acontecer, hein? Será que eles permaneceram sendo escravos? Será que eles abandonaram todos os meninos e só obedeceram Faraó? O que será que vai acontecer nessa história? Isso tudo nós vamos aprender nas próximas lições. Nós vamos aprender detalhadamente as outras partes. Será que esse povo vai continuar sendo escravo por muito tempo, sofrendo nas mãos do rei? Então, para você saber isso tudo, você tem que continuar assistindo às aulas, participando da escola bíblica dominical, porque em cada lição nós vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Agora, antes de finalizarmos a nossa aula, quem ainda lembra o nosso versículo bíblico?
Eu falei para vocês decorarem e guardarem no coração. Qual que era o versículo de hoje? Quem peca é escravo do pecado. Mais uma vez. Quem peca é escravo do pecado. Mais uma vez. Quem peca é escravo do pecado. Onde está escrito? Em João, no capítulo 8, no versículo 34. Guarde esse versículo no seu coração. Nós não devemos andar pecando e fazendo coisas que desagradam ao nosso Deus. Porque quanto mais a gente peca, mais longe a gente fica dele. E aí a gente acaba se tornando escravo, prisioneiro de coisas ruins que vão nos afastar cada dia mais de Deus. Agora nós vamos orar e pedir para que o Senhor nos ajude a não pecar, de maneira que a gente não se torne prisioneiro do pecado, mas que a gente seja cada dia mais livre. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa história. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina tanto a cada lição. Agora te pedimos, nos ajuda, Senhor, a obedecer a tua palavra, que nós não sejamos escravos do pecado, mas que nós possamos cumprir a tua vontade, sermos obedientes e andarmos em liberdade. Continua conosco a nos guardar, a nos abençoar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!